A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei dando início ao livro de Jeremias. Estarei lendo no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que és que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu vos convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um, e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas as suas malícias. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas a sua presença. Porque eis que te ponho hoje, por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti e da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus despossórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não se sameava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam era tido por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito?
que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, e por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quintim, e verdes, e enviai a Quedar, e atentai bem, e verdes, se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai vós, e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramaram sobre ele, e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beber as águas dos rios? A tua malícia te castigará, e a tua apostasia te repreenderão. Sabe, pois, e vês que é mal, e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outreiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada de vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo: não estou contaminado, nem andei após os balins. Vê o teu caminho no vale, e conhece o que fizestes. Dromedária ligeira és, que anda torcendo o seu caminho. Jumenta montesa, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que buscarem não se cansarão no mês dela, a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dize ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me gerastes. Por que me viraram as costas e não o rosto?
Mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizestes para ti? Que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de mais expressa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamos nós de ti, e nunca mais a ti viremos. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinastes os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente. Certamente a sua ira se desvirou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto diz: não pequei. Por que te desvias, tanto mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança, e não prosperarás com ela. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes, nos caminhos te assentava para eles, como o Arabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tárdia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. E ao menos deste agora, não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservarás ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nela permaneces. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa da redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: vistes o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. E vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também a ela mesma e se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, apregoa
estas palavras para a banda do norte, diz o Senhor. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes, e estendestes os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tornarei a um de uma cidade e a dois de uma geração. E vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem se lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e a nunca mais andarão segundo o propósito do teu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança os vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleviosamente te houveres comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis nós aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outreiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas, jazemos na nossa vergonha, e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E eles se bendirão a gente, e neles se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação
não venha a sair como fogo, e ardor de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. A invasão estrangeira anunciada e descrita. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos na cidade fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucedeu naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei, e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento me virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá, como os guardas de um campo. Eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que tão amargosa te chega até o coração. Entranhas minha, estou ferido no meu coração. Ó, meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não entendidos. Sábios são para o mal fazer, mas para bem fazem nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e o céu, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam.
Observei e vi que um homem nenhum havia e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém a não consumirei. Por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e treparam pelo penhasco. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nela. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ai, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram de receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha não quiseram voltar. Eu, porém, disse: devera estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos. Levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel,
e a casa de Judá, diz o Senhor. Nega ao Senhor e dizem, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que havia de comer teus filhos, e tuas filhas comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vinde e a tua figueira, as tuas cidades fortes em que confiava, abatê-la-ás a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixaste e serviste a Deus estranho na vossa terra. Assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvido e não ouves. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se escapam os passarinhos, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Não castiga eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. E o que farei no fim disto? Capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filho de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreitam o mal, e um grande quebrantamento. A formosa e delicada,
a filha de Sião eu deixarei desolada, e ela verão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores, e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador ao cesto. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles como vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de os conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas, e nas reuniões dos mancebos juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outras herdade, e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo, leviamente dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achais descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouve vós, nação, informa-te, tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que amarrarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles, pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor:
Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, disposto como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxemos-se as nossas mãos, angústia no parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse e examinasse o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitadas lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje nós vamos ler o livro de Jeremias a partir do capítulo 7. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama-lhe esta palavra, e diz: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, e se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem desmamardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério, e jurareis parcialmente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos porei diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direi: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que ele fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas coisas, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste,
Chamei-vos e não respondeste. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para que me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram as suas cerviz e fizeram pior que seus pais. Disse-lhes, pois, todas estas palavras: mas não te darão ouvidos, chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirá uma gente: é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora. Levanta o teu planto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Himnom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, que nunca se chamará mais Tofete, nem vale de filho de Rinom, mas vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá
e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinha amado, a quem tinha servido, e após quem tinha ido, e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem, desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Disse-lhe mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Pois que, se desviam este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua cadeira, como um cavalo que arremete com intento na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que é a sabedoria, pois teriam? Que sabedoria, pois teriam? Portanto, darei as suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E cura a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Porque nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes. E vem e devora a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Pois eis que enviarei entre vós serpentes e basilisco, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está
nele o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois nos teve lugar a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça, se tornasse, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não fala a verdade, ensina a língua a falar mentira, anda se cansando de obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala, cada um de paz com seu companheiro, mas no interior armas-lhe ciladas. Porventura por essas coisas não visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto pelas pastagens do deserto. Lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Não, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até aos animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montanhas de pedras, morada de dragões, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio? Quem entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Diz o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, após os balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer as lunas a este povo, e lhes darei de beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpinteiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem e levantem o lamento sobre nós, e desfaça-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu em Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra. Eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, cada uma a sua companheira a lamentação.
porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão, como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo circuncidado com o incircunciso. Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortaram os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Jeremias, no capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firma, para que não se mova. Não são como a palmeira, obras torneadas, mas não pode falar. Necessita de que os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco pode fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e todos o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos, ensinando a vaidade e o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artifício e das mãos do fundador. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, e o Rei eterno do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e não há espírito nelas. Vaidades são, obras de enganos. No seu tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a este, a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos
é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojoarei como se fora, como uma funda, os moradores da terra, e os angustiarei, para que venha a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim. Não existe ninguém há que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto na terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. O pacto é violado. Capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e diz-lhe: pois assim diz o Senhor de Israel: maldito é o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto, que lhes mandei, que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após os deuses estranhos, para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das suas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo,
nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvireis no tempo em que eles clamaram a mim por causa do seu mal. Quem tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela comentam grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Dominou-te o Senhor, oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesmo fizeram, pois, me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizestes ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que leva a matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles. Pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vil mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo os teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vive em paz todos os que cometem o mal aleviosamente. Plantaste-os, e eles arrigaram-se e avançam, dão também frutos, chegando estas à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelha para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, pois quanto dizem, eles não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com o homem que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmo clamam após ti em altas vozes. Não te fieis neles, ainda que te diga coisas boas. Os pais é devastado, profecia contra os devastadores. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai vós todos os animais do campo, vinde e devorá-la lá. Muitos pastores destruíram
a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora, desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Samearam trigo e cegaram espigas. Samearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados nas vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que se diligentemente aprenderes o caminho do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiseres ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Jeremias, no capítulo 13, 14 e 15. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linha e põe-no sobre os teus lombos, mas não o meta na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda da sua rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali um cinto que te ordenei, que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha aprodecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-lo e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos dos homens, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhe estas palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estripe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes,
e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e far-lo-eis em pedaços, um contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que esperando vós a luz, ele mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato da vossa cabeça, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e verdes o que vem do norte. Onde está o rebanho que se te deu, e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo, que contra ti os ensinastes? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecestes de mim e confiastes em mentira. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas, até ao teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a tua enormidade da tua prostituição. Sobre os outeiros no campo, ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás? Até quando ainda? Jeremias, em vão, intercede pelo povo. Capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus mais pequenos buscar água. Vem, as cava, e não acha água. Volta com os seus cântaros vazios, e envergonha-se, e se confundem, e cobrem-se a cabeça, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhotes, porque não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, e desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor, no seu tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar,
mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nos somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor acerca deste povo. Pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerdes holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fomes. Antes vos darei paz verdadeiramente neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que ele vos profetiza. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem a espada, nem a fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramarem lágrimas de noite e de dia, e não cesse, porque a virgem, a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitastes tu a Judá, ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem o céu dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam. E será que quando te disseres: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastares, e com as aves dos céus, e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregar-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém.
Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejar-lo-ei com a pá nas portas da terra. E desfilei. Destruí o meu povo, e não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava a luz 7 se enfraqueceu e expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixas e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque duras a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admites a cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como as águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornarem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.